Ei, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mel. Eu vou deixar o meu Instagram aí pra vocês me seguirem lá. E antes de mais nada, eu vou falar sobre Jerry Selby e Marge Selby, o casal de norte-americanos que ganhou na loteria, assim, por cálculos e cálculos matemáticos. E vamos lá, gente. O vencedor da Mega da Virada deve embolsar 300 milhões de uma vez só. Acertar 6 dezenas é um golpe de muita sorte, mas de muita sorte, é claro. Mas um casal norte-americano usou a matemática para conseguir faturar 26 milhões de dólares, o equivalente a 135 milhões de reais, em uma loteria nos Estados Unidos. No caso deles, a bolada não foi de uma vez só. Os aposentados Jerry e Marge Selby precisaram de 9 anos de muita aritmética e milhares de quilômetros rodados para conseguir essa fortuna. Tudo dentro da lei, é claro. A única coisa que eu achei notável foi que ninguém tivesse percebido, comenta ele, em uma entrevista veiculada por uma rede de TV americana. Bacharel em matemática pela Western Michigan Universidade, Jerry Selby não se tornou professor nem pesquisador. Acabou montando uma loja de conveniência na principal rua pacata cidade de Evarts, que tem menos de 1.900 habitantes. Por 17 anos, sua vida se resumiu ao comércio e ele cabia atender aos que procuravam cigarros e bebidas. Marge fazia os sanduíches e se encarregava dos jornais, revistas e livros. Quando Jerry completou 62 anos, Marge é um ano mais velha. O casal decidiu que era hora de se aposentar. Os 6 filhos estavam criados, afinal venderam a loja e o plano era curtir uma velhice tranquila. Foi quando, em menos de 2 anos depois, o aposentado descobriu uma loteria chamada Wildfart. O plano, sem vícios e com muito histórico de nunca terem apostado um centavo em qualquer jogo de azar, era um pouco provável que Selby se tornasse jogadores costumagens. No caso deles, contudo, a esperança não residia da sorte, e sim numa ciência exata, a matemática. Numa manhã de sábado, quando preparava o café, Marge viu que o marido fazia contas e contas a lápis em um bloco de notas. Parecia mais concentrado que o normal. No que você está trabalhando? Perguntou ela. Algum problema? Ele continuou rabiscando. Quando concluiu, fechou o bloquinho e olhou para a mulher. Acho que ganhamos na loteria, disse. Só então, ele revelou para a mulher seu plano de alguns meses atrás. Jerry havia descoberto uma brecha para que permitiria ganhar sempre mais dinheiro do que o investido no jogo de Riff-Raff. Tudo começou quando ele passava pela loja de conveniência que tinham vendido muito tempo antes, viu em um folheto explicando as regras dos jogos da loteria. Sua cabeça de matemático funcionou em 3 minutos, descobriu que o potencial relembra 3 minutos. Eu encontrei um recurso especial. A explicação é a seguinte: a Riff-Raff era uma loteria em que os apostadores precisavam escolher 6 números entre de 1 e 49. Que adivinhassem 2, 3, 4, 5 números recebiam um prêmio maior. Quanto mais fossem os números acertados, para que o ganhador era preciso marcar os 6 números. Aí o prêmio era de pelo menos 2 milhões de dólares. Até aí tudo bem, nada muito diferente de qualquer loteria. Mas o Riff-Raff tinha um jeito próprio de acumular em um caso de que não houver ganhador do prêmio. Os valores iam crescendo até atingir 5 milhões. Então, montante se convertia em prêmios e aposta seguinte, tendo ou não um acertador dos 6 números. Ou seja, a cada vez que uma cifra chegasse a 5 milhões de dólares, a probabilidade de alguém faturar mais alto com 4 ou 5 números acertados aumentava muito. Jerry pesquisou e notou que isso ocorria a mais ou menos cada 3 meses, e era nessas datas que estavam suas chances. Pelas suas contas, descobriu que se apostasse 1,100 dólares em uma de suas
situações, matematicamente ganharia cerca de 1,9 mil reais, somando os bilhetes de acertos menores que teria. Um ganho de um pouco mais de 80%, não é? Comenta, usando apenas a aritmética básica. Da primeira vez, ele decidiu fazer o teste sem contar para a mulher. Comprou 3,6 mil em bilhetes e faturou 6,3 mil. 3 meses depois, refez a aposta, repetindo a estratagema, investiu 8 mil dólares e ganhou quase o dobro. Foi quando, após recapitular todas as contas em seu bloquinho, decidiu revelar a mágica. O que andava fazendo? Não fiquei surpreendida, diz a mulher com um sorriso de quem confia nas peripécias matemáticas do marido. Eu simplesmente não conseguiria entender como ninguém havia pensado nisso antes, reflete Jerry. Fico feliz, afirma Marge. A partir daí, o casal de aposentados haviam encontrado uma adrenalina para curtir a sua vida. Eles resolveram que, para uma tática valer a pena, era melhor aumentar o valor das apostas, tornando a brincadeira mais profissional. Contaram a ideia para amigos, parentes e idealizaram um sistema de cotivação para que todos pudessem participar do empreendimento. Para gerir, fundaram uma empresa, a G.S Investimentos e Estratagemas. E quem poderia participar do esquema precisava desembolsar cotas de 500 dólares. Em 2005, o grupo de apostadores, que somavam 25 participantes, em alguns deles chegaram a desembolsar 8 mil dólares por vez. Era um golpe perfeito e tudo dentro da lei, ou sem ferir nenhuma regra do jogo. Então veio a notícia. O estado de Michigan havia decidido encerrar a loteria alegando baixo número de aposta. Mas a aventura do casal Selby ainda não estava longe de acabar. Um dos acionistas enviou um e-mail dizendo que em Massachusetts havia um jogo similar, chamado Cash With, e ele me perguntou se daria certo jogarmos lá, relata. Jerry pegou mais uma vez seu bloquinho, deteve-se sobre as regras dessa outra lotérica que fez todas as suas contas. Em 10 minutos descobriu que sim, poderíamos jogar esse jogo, recorda. Então foi aí uma hora de botar o pé na estrada. Toda vez que o valor acumulava em Massachusetts, Selby deveriam por 1,4 mil quilômetros até o estado. Lá passaram a jogar de loja em conveniência, comprando todos os bilhetes possíveis. O trabalho não terminava ali. Eles se hospedaram em um hotel na beira da estrada e tinham de separar manualmente todos os tickets de jogos, classificando-os para participar, para facilitar a conferência. De acordo com Marge, era um trabalho de 10 horas por dia, durante 10 dias. E encontrar os bilhetes vencedores era algo empolgante. Foi divertido, afirma Marge. Sim, foi divertido fazer isso, concorda Jerry. Você ficou doidão, empolga-se aposentada. Eles decidiram arquivar todos os bilhetes perdedores para o caso de alguma investigação. Alguma auditoria federal quiser comprovar ligeiramente de suas apostas. No total, guardaram 18 milhões de tickets. No começo, os bilhetes ficavam em sacolas no sótão da despensa. Depois, foi necessário ocupar a despensa toda. Também conservaram um caderno com registro de tudo o que fizeram. Aqui está um jogo que fez muito sucesso. Jogamos 115 mil dólares e recebemos 853 mil de volta. Mostra Jerry. Foi um bom retorno. Nos últimos anos, as apostas costumavam ser de mais de 600 mil dólares por rodada. E a loteria de Massachusetts chegava a acumular 7 vezes por ano. A aventura chegou ao fim em 2012. Graças a um trabalho investigativo do jornal Boston Globe, os repórteres descobriram que 2 grupos estavam faturando a maior parte das apostas do Cash With. O casal Selby e alguns estudantes de matemática no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que há 7 anos haviam descoberto a mesma brecha. Uma investigação foi aberta para
mas a conclusão era de que ninguém havia fraudado nada, nem cometido nenhuma ilegalidade. A loteria teve que mudar suas regras. O grupo do MIT apostou cerca de 18 milhões de dólares e teve um lucro total de mais de 3,5 milhões de dólares. Já os aposentados tiveram um faturamento bruto de 26 milhões de dólares, que renderam um lucro de 8 milhões de dólares. Dizem que investiram tudo em reforma da casa e ajudando seus 6 filhos, 14 netos e 10 bisnetos com despesas de educação. Em 2019, os Selbys venderam para Hollywood os direitos sobre sua história, mas ainda há previsão de quando será feito um filme sobre eles. É bom que se apressem, pois estamos ficando velho. Comenta mais. Na pequena Evastes, o casal leva a mesma vida simples de antes, de se tornarem ganhadores da loteria. Atualmente, a única jogatina as que se permitem são rodadas de pôquer com as amigas.